Irmãos queridos, uma boa noite a todos. A graça e a paz de Cristo Jesus. Quero felicitar toda a igreja pelo 28º aniversário que pode celebrar diante de Deus. Certamente é uma igreja que, com poucas palavras da narrativa do presbítero Isaías, nesses 28 anos tem sim experimentado da graça de Deus. Certamente a misericórdia de Deus tem sido renovada sobre os irmãos todos os dias, e então felicito a igreja, mas ao mesmo tempo rendo aqui o meu louvor a Deus por toda a boa obra que Ele tem feito na vida dos irmãos e através dos irmãos. Quero também de antemão agradecer ao reverendo Renan pela confiança e pelo convite. Nós pastores que levamos a sério o púlpito da igreja, às vezes trememos os joelhos antes de cedê-lo. Espero que ele não tenha tremido tanto, mas eu faço aqui também o registro da minha gratidão de poder ocupar aqui o púlpito desta igreja para poder partilhar com os irmãos algo da palavra de Deus. Feliz em rever alguns irmãos que já tenho um bom tempo de conhecimento, outros um pouco menos de tempo, mas não tão menor na sua influência ou na sua importância. Me refiro a alunos do seminário com quem tive a oportunidade de trabalhar por 1 ou 2 semestres, ou talvez até mais que isso. Sou muito grato a Deus pela vida desses irmãos que já pude vê-los hoje durante a chegada aqui no templo e para o culto. Irmãos queridos, nós vamos fazer a leitura do texto da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Eu resolvi falar sobre esse texto porque é óbvio que eu estou pensando aqui nesse momento na igreja, no 28º aniversário da igreja. E certamente quando a gente faz aniversário, a gente sempre tira um momento para reflexão, a gente dá uma olhadinha lá para trás para ver o quanto Deus tem sido bom, mas a gente também olha para frente, para desafios, pensando inclusive em continuar contando e confiando na graça de Deus para os desafios que estão à frente de nós. Pelo menos é assim que eu me comporto todo ano em que o Senhor tem me dado a oportunidade de celebrar mais um ano de vida. Penso eu que a igreja também é assim, não poderia ser diferente. Mas tem um detalhe muito interessante: não dá para a gente falar de igreja sem ao menos tocar na perspectiva natalina, da qual eu comungo totalmente com o reverendo Renan. Para nós, Natal é o nascimento do Salvador, aquele que veio salvar o povo dele dos seus pecados. Então, se a igreja hoje existe, a igreja existe porque um dia o Redentor nasceu. Para mim, eu gosto muito de dizer isso, e talvez as ovelhas lá a quem eu sirvo na igreja do Presbiteriana Filadélfia, talvez eles já estejam até um pouquinho saturados em ouvir o que eu vou dizer para vocês. Para mim, particularmente falando, o que menos importa é o dia e o mês em que ele nasceu. Para mim, o que mais importa é que ele nasceu, é que ele veio ao mundo, ele nasceu numa manjedoura, ele foi carregado por Maria, ele foi amamentado por Maria, ele cresceu, ele se desenvolveu, ele foi à cruz, ele tomou o nosso lugar e fez tudo isso em nosso favor. É óbvio então que não dá para a gente falar de igreja sem não lembrar ao menos na perspectiva do Natal. Ele nasceu, ele veio ao mundo, ele veio aqui. E então eu estava pensando, depois que eu recebi o convite, em exatamente abordar esse texto. Só que tem um detalhe: quando a gente para pensar na igreja, a igreja não somente remete ao Natal, mas a igreja também remete à Trindade Santa. Afinal de contas, se eu e vocês
estamos aqui nesta noite, nós estamos aqui porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo resolveram lá na eternidade passada que eles agiriam ao longo da história para fazer exatamente conosco o que nós estamos aqui fazendo hoje, reunidos para celebrar e louvar o Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Então eu quero tratar sobre isso, que a igreja, ela é obra do Deus Trino. Igreja não é um ajuntamento de fracos que tem medo da luz. Igreja não é um ajuntamento de pessoas covardes ou pessoas tementes, temerosas, especialmente falando, dos desafios da vida, que não conseguem enfrentar a realidade, a dureza, a crueldade dos tempos em que nós estamos. Igreja não é um fenômeno socioeconômico na face da terra. Para nós, igreja é o resultado direto da ação do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. A Ele, portanto, seja o nosso louvor e a nossa adoração. Nós vamos ler o texto de Efésios capítulo 1 e nós vamos para os versos 3 a 14. Embora eu lerei o texto todo, o parágrafo todo, eu vou me ater a alguns versos específicos e eu vou anunciar os versos para vocês, porque eu quero ser bastante objetivo, mas ao mesmo tempo quero ajudá-los a entender a perspectiva paulina da Trindade que age para a igreja vir à existência. O texto nos diz, portanto, Efésios 1, verso 3 diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. Vamos orar? A Ti, ó Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, seja o nosso louvor, a nossa adoração, pois reconhecemos que Tu somente és digno, como diz o próprio Paulo, de receber todo o nosso louvor nesta noite e em todo o tempo da nossa vida. Abra os nossos ouvidos, ilumine os olhos do nosso coração, fortaleça o nosso homem interior, renova a nossa mente a partir das Escrituras Sagradas, para que nós vivamos neste mundo para o propósito ao qual o Pai, Filho e Espírito atuaram e atuam na história da humanidade. Oramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Paulo, quando escreveu esta carta, estava preso.
Tanto é que você encontra menção disso, capítulo 3, capítulo 4. Logo no primeiro versículo de cada um desses capítulos, Paulo faz menção da sua prisão. Ele estava em Roma, ele já tinha cumprido com as suas 3 viagens missionárias, e depois que ele deixou então Éfeso, fruto da sua 3ª e última viagem missionária, se dirigiu a Jerusalém, e de lá ele foi preso. E de maneira muito estratégica e sábia, Paulo apela para Roma face às perseguições judaicas naquela localidade, e meio que para se livrar disso, mas ao mesmo tempo também cumprir com o seu papel, ou com o seu objetivo de chegar à Espanha, então Paulo apela para César, para onde ele é mandado então a Roma. A chegada de Paulo em Roma está registrada no último capítulo do livro de Atos. Lá nos é dito que Paulo passa 2 anos numa casa de aluguel, custeada por ele mesmo, onde ele pode receber pessoas e inclusive falar do evangelho livremente para aqueles que estão com ele e aqueles que também os visitam para poder partilhar da palavra de Deus. Interessante é que na carta de Paulo aos Filipenses ele faz menção de que os da casa de César agora estavam remetendo saudações aos filipenses. Ao que tudo indica, soldados romanos que acompanhavam Paulo naquela prisão, então estavam mesmo se convertendo ao evangelho de Jesus, e agora estavam se tornando irmãos em Cristo, e por isso então estavam enviando saudações aos crentes de Filipos. A mesma ocasião, portanto, em que Paulo escreve Efésios, é a que ele escreve Filipenses, Colossenses e também a carta de Filemon. São cartas com objetivos distintos, uma para resolver situações de relacionamento, outra para resolver questões de heresia, e outra para resolver a questão da recepção de um escravo, porém agora não apenas escravo, mas agora irmão em Cristo. Todavia, a carta aos Efésios nos parece ser uma carta da qual Paulo não tem a pretensão de resolver um problema específico ou problemas específicos. Eu concordo muito com um comentarista chamado William Hendrickson, que o propósito da carta de Paulo é suscitar louvor no coração dos crentes de Éfeso e, ao que tudo indica, da região, porque há uma boa vertente que ensina que a carta aos Efésios não era necessariamente uma carta para uma localidade específica, e sim uma carta que era para girar naquela região. Seria provavelmente uma carta circular. Particularmente, eu gosto muito dessa ideia. Paulo, portanto, ele quer, com a carta aos Efésios, trazer a suscitação, ele quer suscitar louvor no coração dos crentes efésios. Por isso que nos 3 primeiros capítulos desta carta, ele se dedica em explicar verdades fundamentais sobre o que é a igreja. Capítulo 1, o texto que nós lemos, esta igreja é resultado da obra da Trindade, mas se você avança pelo capítulo 2 e 3, você vai encontrar coisas preciosas. Por exemplo, a igreja saiu da morte, e ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos pecados e delitos. Se você avança mais ainda, no mesmo capítulo 2, Paulo diz: a igreja nasceu na desunião, na inimizade com Deus, inimizade com o próximo, onde a cruz de Cristo é o centro e sela a paz entre Deus e os homens, mas também entre os homens. E se você avança mais ainda um pouco, no capítulo 3, você então encontra Paulo dizendo: a igreja é a exposição da sabedoria de Deus, como uma bela e lindíssima colcha de retalho, que expressa a multiforme sabedoria de Deus, da qual os anjos e provavelmente os demônios olham embasbacados e ficam a pensar: como é que Deus consegue juntar todo esse povo? Então os 3 primeiros capítulos são capítulos
que ensinam verdades fundamentais sobre a vida da igreja e procuram trazer no coração da igreja de Efésios, dos Efésios, e por que não nós, a suscitação do louvor. Eu gosto do Hendrickson, porque ele diz o seguinte, que a maneira como Paulo escreve os 3 primeiros capítulos, quando ele começa, por exemplo, versículo 3, e ele chega no versículo 14, eu fui chamado a atenção de um presbítero meu ultimamente. Ele falou assim: olha, você está compartilhando cenas de filmes muito antigos. Eu falei: rapaz, eu acho que é isso mesmo. Mas fazer o quê? Eu estou meio sem tempo para assistir filmes recentes, então eu só consigo me lembrar do que eu assisti. Espero não forçar muito a memória de vocês aqui agora, mas talvez farei isso. E talvez alguns vão dizer: hã? Aí você corre lá no YouTube amanhã e procura pelo menos um, só para você ter uma noção do que eu vou te falar agora. O Hendrickson diz que Paulo, quando ele começa a escrever o capítulo 1, verso 3, 14, é como aquele desenho animado que se passa na época de inverno. Vão acompanhando. Que se passa na época de inverno, e aí um dos personagens quer acertar o outro personagem. Então ele sobe uma ribanceira e de lá ele pega uma pequenina bolinha de neve, faz uma bolinha pequenininha, e aí ele rola pela ribanceira. Todos vocês já assistiram isso, tenho certeza. Muito bom, estou ficando mais tranquilo. E aí, conforme aquela bolinha que era minúscula começa a descer a ribanceira, quando ela vai chegando mais perto do seu objetivo, ela já está uma bola enorme. E aí tudo que ela vê pela frente, ela vai estourar. É assim que Paulo começa então a carta, e é assim que Paulo usa a sua maneira de argumentar do versículo 1, capítulo 1, verso 3, 14, capítulo 2, verso 1 a 10, capítulo 2, verso 11 a 22, capítulo 3, verso 1 a 11. Paulo começa como quem não quer nada, mas quando ele chega no ápice, é impossível não render glória a Deus. É isso que Paulo quer. Portanto, nesse primeiro texto que nós fizemos a leitura, Paulo quer que os seus leitores irrompam em louvores a Deus, em celebração a Deus, porque se a igreja existe nesse mundo, ela só tem uma explicação plausível e totalmente adequada para a sua existência. Ela existe porque a Trindade Santa resolveu agir e trazer a igreja à existência. A igreja é o resultado da obra do Deus Trino. Não é à toa que nos primeiro versículo do texto, capítulo 1, verso 3, Paulo usa uma expressão aí, eulogetos, que no grego é uma expressão que só pode ser remetida ou só pode ser usada para Deus. É uma forma de dizer que só esse Deus, o Deus das Escrituras, o Deus da aliança, o Deus que é o nosso Deus e de quem nós somos o seu povo, somente Ele, e tão somente Ele, que se revela de maneira trina, Pai, Filho e Espírito, somente Ele é digno de louvor. Por isso que Paulo começa então o versículo 3 dizendo: bendito, eulogetos, bendito, o Deus e Pai. E aqui ele começa então a distinguir pessoas, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui, obviamente, dentro do seu pensamento trinitariano, Paulo já então consegue distinguir duas pessoas da Trindade Santa: o Deus e Pai e o nosso Senhor. Todas as ocasiões em que Paulo usa a expressão Senhor nas suas cartas, todas elas se remetem ao Deus encarnado, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então no versículo 3, Paulo está dizendo: olha, bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele é bendito porque Ele não nos tem abençoado com qualquer coisa não. Ele é bendito porque Ele tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais.
dentro do seu plano providencial, o Senhor Deus supre todas as nossas necessidades. Parênteses, necessidades vitais. Porque desejos, sendo eles bons, sendo eles santos e buscando objetivamente glorificar a Deus, eu e você podemos correr atrás deles. Mas as nossas necessidades vitais, certamente Deus as supre todas. Entretanto, o que Paulo está dizendo é que Deus é digno de todo louvor, de toda adoração e de toda gratidão, por causa da qualidade, da natureza das bênçãos que Ele tem colocado sobre nossas vidas. Bênçãos essas que são todas elas referidas a partir do verso 4 até o verso 14. Eu não vou falar sobre todas, eu vou falar apenas pontualmente sobre aquelas com as quais o Deus Pai nos abençoa, o Deus Filho nos abençoa e o Deus Espírito nos abençoa. Porque se nós estamos no mundo, estamos porque a Trindade resolveu agir para que estivéssemos aqui. Portanto, versículo 4, a primeira bênção espiritual e que é atribuída ao Deus Pai é a eleição. A eleição. Entre ter um carro novo e ser um eleito de Deus, para mensurar a bênção de Deus, eu prefiro a eleição. O carro pode ser velho, o carro pode ser todo estourado, não se preocupe não. O que é melhor para nós é ser eleito de Deus. Paulo usa um termo aqui, no sentido, num tempo verbal, no passado, só que a maneira como Paulo usa o termo, ele está dizendo assim, e Ele nos escolheu para Ele mesmo. É um verbo que traz uma reflexão na ação. Então é Deus nos escolhendo para Ele mesmo. E a escolha divina, a eleição eterna, ela não é uma eleição em termos de manada, ou em termos de numérica. Olha, esse MOI aqui eu quero para mim, e esse MOI aqui eu não quero. É uma eleição pessoal, uma eleição particular, uma eleição íntima. O Senhor já nos conhecia, e é isso que Paulo ensina também em Romanos capítulo 8, porque aos que de antemão conheceu, e a expressão grega ali é a ideia de um conhecimento íntimo e amoroso conosco. Antes mesmo da fundação do mundo, Deus já nos conhecia e já nos amava, e por isso Ele então nos escolheu para si. Não fomos nós que o escolhemos, disse o próprio Jesus, mas Ele sim que nos escolheu e nos enviou, nos designou para irmos e darmos frutos. A doutrina da eleição é um desafio. Ela é um desafio. Não tão desafiadora quanto a doutrina da Trindade. Mas a doutrina da eleição é um desafio, sobretudo por dois motivos. Primeiro, ela consegue quebrar com os nossos conceitos de meritocracia. Ela consegue entrar assim no nosso pensamento e dizer assim, olha, você não precisa fazer nada, é Deus quem faz tudo, e é Deus quem te escolheu, então você não tem o que fazer, você não tem como fazer alguma coisa, é Deus quem escolhe. Mas existe um segundo ponto, que a questão da doutrina que a doutrina da eleição acaba oferecendo certa resistência, nossas más formulações conceituais acerca de quem é Deus. Nós somos ensinados desde pequenininho que se a gente chorar, Deus não vai gostar. Olha, não faça isso, senão o Papai do Céu não vai gostar. Nós somos ensinados que se você brigar com teu irmão ou com a tua irmã na infância, Deus não vai gostar. Então nós somos ensinados mais ou menos a ter um Deus que vai nos recompensar sempre e um Deus que vai me dar sempre o que eu quero se eu for uma pessoa boa. E a doutrina da eleição vem e quebra com tudo isso. Só que nós vamos crescendo com esses conceitos e nós não vamos parando para criticá-los à luz da Escritura. Eu me recordo quando eu cheguei em João Pessoa em 99 para fazer o seminário do Betel brasileiro, e um dos assuntos que me deixava arrepiado da cabeça aos pés era exatamente esse, a eleição. Até que um dia o Senhor, com sua bondosa mão, fez assim, abriu minha cabeça e o assunto entrou. É um privilégio, é uma bênção ser eleito de Deus. Todavia,
ser eleito de Deus traz grandes responsabilidades. Lembraram do Homem-Aranha? Grandes poderes, grandes responsabilidades. Ok, eleito de Deus, grandes responsabilidades. Por quê? Porque Deus nos escolheu para ser o que nós jamais seríamos, jamais desejaríamos ser e jamais conseguiríamos ser. Primeiro, Deus nos escolheu para sermos santos. Aqui é um tema que para muitos crentes é meio espinhoso, porque remete logo ao catolicismo, o romanismo. Não, eu não sou santo. Às vezes porque ainda não foi canonizado ou beatificado, então tem dificuldade com o termo santo, o que não deveria ser. Santo significa separado, consagrado para o uso do Senhor. Então, nesse sentido, quando o texto diz que Ele nos escolheu para sermos santos, o Senhor então nos escolhe para sermos o que jamais quereríamos ser ou teríamos condições de ser: santos. Deixe-me te informar mais um pouco. A palavra santo, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, são palavras diferentes, mas ela traz em si a mesma raiz, o mesmo sentido: cortar. Kadosh, hagios. Ela traz a mesma raiz, cortar. O que isso significa? Imagine o seguinte: que o Senhor Deus, com um poderoso e afiadíssimo bisturi, recortou muito rente a você e tirou você de uma massa de pecado, como gostava de dizer Agostinho, retirou você de uma massa de pecado e agora separa você e consagra você para usar você. Primeiro, então, Ele nos escolhe para ser santos. Segundo, nos escolhe para sermos irrepreensíveis, sem oferecer absolutamente nada do que tenhas para se chamar a atenção. Não dar motivos de sermos chamados a atenção. Terceiro, Ele nos escolhe para sermos adotados como filhos. Paulo aqui usa um conceito romano da época, em que o filho, quando adotado, com as suas 7 testemunhas afirmando o ato, então eles agora tinham os mesmos direitos, os mesmos privilégios, porém as mesmas responsabilidades que o filho legítimo. Então, portanto, a primeira questão que Paulo nos coloca é a eleição divina, creditada, atribuída ao Deus Pai, antes da fundação do mundo, para que a igreja, recortada milimétrica e minuciosamente de uma massa de pecado, seja separada dessa massa de pecado, consagrada para ser usada pelo Senhor e para viver em santidade e em filiação com o Deus Pai. Essa, portanto, é a parte, ou é a maneira como Deus Pai atua na vida da igreja. Versículo 7, então agora temos aqui o que o Deus Filho fez para que a igreja pudesse existir como ela existe hoje. Com 2 expressões, Paulo então ensina o que representa para nós a cruz de Jesus Cristo. Cruz esta que desde a sua adolescência o Senhor Jesus já demonstrava que Ele sabia qual era o objetivo da sua vida, e que conforme os anos vão passando e mais perto Ele vai chegando, mais esclarecido e mais fortalecido então Ele está de que o seu propósito era de fato a cruz do Calvário. É muito interessante, por exemplo, quando em João 14 ele diz: o que é que eu vou dizer? Pai, salva-me desta hora. E antes ele diz: a minha alma, o meu espírito está angustiado a ponto de morrer. Mas o que eu vou dizer? Pai, me salva desta hora. Foi precisamente para esta hora que eu vim. E mais interessante ainda é quando ele então começa a relatar para os apóstolos o que vai lhe acontecer em Jerusalém, e a maneira como os apóstolos estão perdidos, sem praticamente entender o que ele está falando. E ele diz na sua terceira ocasião: olha, o Filho do Homem vai para Jerusalém
porque ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Paulo, no versículo 7, no versículo 6 do capítulo 1, ele aponta para a ideia do amado, e amado aqui é o Cristo, é o Senhor Jesus. Mas no versículo 7 ele diz: nele nós temos redenção e temos remissão dos nossos pecados. A primeira palavra, redenção, significa que é uma libertação mediante pagamento de preço. Na cruz, o Senhor Jesus, como disse o apóstolo Pedro, nos compra não com preço, não com qualquer ouro ou metal precioso ou pedra preciosa, mas o pagamento na cruz é o sangue de Cristo. Sangue esse que serve de fato como pagamento cabal para a libertação da igreja, para a libertação do povo de Deus. Interessante é que um dos brados de Cristo na cruz do Calvário é exatamente este: está consumado. Mas a ideia melhor ali do termo é: está pago, está quitado. É por isso que Paulo, em Colossenses 2, verso 13, diz o quê? Ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Já parou para pensar nisso? Eu tenho visto, acho que desde ontem eu vi uma coisa na TV, o Serasa, né, está fazendo aí uma campanha para as pessoas que estão de alguma forma com seus nomes comprometidos poderem fazer ali a regularização com seus débitos. Também tem tido outros tipos de incentivos para as pessoas conseguirem regularizar alguns débitos, algumas pendências. Você já parou para pensar se tivesse algum incentivo para regularizar o débito com Deus? Você sabe quantos pecados seriam necessários para que toda uma condenação eterna nos fosse dispensada? O Turretini, que foi um teólogo do século XVII, ele propõe essa discussão, inclusive na sua dogmática, que aqui é chamada de apologética. Ele diz que bastaria um pecado só para que nós todos tivéssemos uma sentença de condenação eterna. Bastaria um pecado, porque um pecado só é suficiente para ofender a santidade e para quebrar a lei de Deus eternamente. Como é que nós chegaríamos e pagaríamos alguma coisa para Deus? Então somente o Deus homem, que o mesmo Turretini ensina que tinha que ser homem para ser a vítima, mas tinha que ser Deus para oferecer um sacrifício de valor eterno, e então poder gritar na cruz: está quitado, está pago. E ele sabia por quem ele veio morrer. Ele veio morrer exatamente pelos eleitos do versículo 4 e do versículo 5. Nenhum a mais, nenhum a menos. Ele veio morrer pelos eleitos. Ele sabia de antemão que ele vinha a esse mundo para morrer por sua vida, porque o livro da vida, conforme a gente está habituado a pensar às vezes, ele não é escrito ao longo da história, ele já estava escrito. Apocalipse 13 diz que o livro da vida foi escrito antes da fundação do mundo, e foi por esses que Cristo veio morrer, por nenhum a mais, por nenhum a menos. Ele veio dar a sua vida em resgate por muitos. Eu gosto muito de um puritano, quando ele explica isso. Ele explica da seguinte maneira: ele diz que quando Cristo foi para a cruz do Calvário, o nosso sumo sacerdote, diferente do sumo sacerdote do Antigo Testamento, que levava sobre o seu peito o peitoral banhado a ouro, com pedras preciosas coloridas, e embaixo de cada pedra o nome de uma tribo, porque quando ele entrava no Santo dos Santos, então ele estava entrando em representação
para a nação, pela nação de Israel diante de Deus. E então ele precisava levar no peito, porque ali era o símbolo, o selo da representação. Eu trago eles no meu peito. Esse puritano disse que Cristo, quando foi para a cruz do Calvário pagar o alto preço que ele pagou em nosso lugar e em nosso favor, ele praticamente foi nu, porque até sobre suas vestes lançaram sortes. Mas ele diz que quando Cristo foi para a cruz, ele não levou um peitoral, mas isso também não impediu dele levar o nome de todos os eleitos cravado no seu coração, por quem ele morre na cruz do Calvário. É na cruz, portanto, que ele resolve a nossa dívida. Dívida essa impagável. Ele paga o preço. Só que tem algo a mais. Na cruz ele também conquista perdão de pecados. O termo que está aí, remissão de pecados, se redenção significa libertação mediante pagamento de preço, e se eu e você hoje somos livres porque ele pagou o preço. E se eu e você hoje conseguimos perdoar, foi porque ele comprou perdão, ele conquistou o perdão para nós. Esse é um tema um pouco complexo, não deveria, mas é um tema que ainda oferece ou é tratado com certa resistência na igreja. Pessoas, às vezes, eu gosto muito de ouvir pessoas, eu gosto muito da área do aconselhamento bíblico, então eu gosto de ouvir gente, adoro. Quando o presbítero Isaías começou a historiar aqui, eu falei, agora vai, pode contar a história que eu gosto de verdade, mas eu gosto também do aconselhamento bíblico. E uma das coisas que eu mais vejo é a péssima compreensão que nós temos em torno do perdão. E pessoas dizem que nunca vão conseguir perdoar. E eu gosto de provocar. E eu pergunto logo, por que você diz isso? Porque eu não vou esquecer. E quem disse que é para esquecer? E quem disse que é para esquecer? Não, mas olha, Deus não diz que vai jogar no mar do esquecimento. Bom, então Deus vai ter Alzheimer. E como é que nós vamos confiar num Deus que pode ter Alzheimer ou amnésia? Que pode não se lembrar amanhã da promessa que Ele nos fez lá no passado? Você confiaria num Deus assim? Você confiaria num Deus que prometeu algo a Abraão, algo a Davi, algo a Salomão, e que hoje ele já não se lembra mais que se cumpriu ou não? Será que eu cumpri o que eu falei para Salomão? Deixa eu ver aqui. Difícil você confiar num Deus assim. Deus não esquece. Salmo 103 diz que ao invés de esquecer, Ele prefere não nos tratar segundo os nossos pecados. Mas é no profeta Jeremias, depois citado pelo autor misterioso de Hebreus, que está a explicação. Deus faz uma promessa. Perdão é uma promessa. Perdão é prometer. Perdão é você fazer uma promessa. Porque em Jeremias e em Hebreus 8:12, o Senhor diz assim: e dos seus pecados jamais me lembrarei. Porque Ele esquecer, Ele não esquece. Então o que é que Ele promete? Primeiro, Ele promete que vai pegar o que nós fizemos contra Ele e vai colocar num lugar muito, muito, muito bem escondido, muito bem oculto. Segundo, Ele promete que nunca mais vai revisitar esse assunto. Terceiro, Ele promete que nunca mais esse assunto vai interferir na nossa relação com Ele. Quarto, Ele promete que não vai falar com ninguém sobre esse assunto. Quando a gente compreende o que é perdão, eu acho que a gente consegue fazer melhor. Mas se a gente vive com ele meio incompreendido, carregamos o peso de, eu nunca vou conseguir perdoar, porque eu nunca vou conseguir esquecer. Mas Deus não quer que você esqueça. Deus quer que você aprenda a lidar com o que foi feito com você, porque Ele lidou com o que nós fizemos com Ele na cruz do Calvário. Então Cristo, o Deus Filho, aquele que nasce de Maria,
aquele que Maria carrega no seu ventre, nos compra, nos liberta por meio de um preço altíssimo, mas conquista o perdão de Deus sobre a nossa vida. E aqui existe um ponto muito interessante e urgente: igreja é uma comunidade de pecadores santos, perdoados para perdoar. Perdoados para perdoar. Não banalizemos a graça de Cristo. Versos 13 e 14, então agora nós alcançamos o texto em que Paulo ensina o papel do Deus Espírito Santo, ou a ação do Deus Espírito Santo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele Cristo, também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. Duas palavras aqui ganham destaques: selo, penhor. A palavra selo, quando é utilizada nas Escrituras, ela tem uma gama de significado. Naquela época, os selos eram bem diferentes dos selos com os quais eu não sei se nós estamos ainda habituados, né? Acho que o povo não manda mais. Antigamente tinha selos, tá certo? Os pedacinhos de papéis desenhados, uns com comemoração, uns com edições comemorativas, que se você não tivesse algo adequado para colá-lo no envelope, não tinha problema, era super fácil. Colou ali rapidinho, selou. Só que na época de Paulo não era assim o selo. Na época de Paulo, cada um andava com o seu selo, que podia ser um brasão, podia ser as iniciais ou um desenho que identificava a pessoa e o seu clã ou a sua família. Andavam na forma de um anel, e usava-se aquilo para fixar a imagem do anel e dizer: está selado. Usava-se isso em livros, usava-se isso em cartas, usava-se isso em documentos, usava até mesmo em propriedades. Por exemplo, Mateus 27 diz que o túmulo de Jesus foi selado, uma espécie de dizer: se mexer aqui, está mexendo com os romanos, isso aqui está sob proteção romana, está sendo identificado como proteção romana ou propriedade romana, não mexam nisso. Por isso que no Apocalipse capítulo 7 existe a ideia dos 144 mil selados, que não deve ser entendido como um número literal, mas isso depois tenho certeza que o reverendo Renan vai se deliciar em explicar isso para vocês. O que eu quero chamar a atenção de vocês capítulo 6 de Apocalipse termina com uma pergunta: quem é que vai aguentar o que vem pela frente? A ira de Deus. E o capítulo 7 então aparece como uma resposta: os selados de Deus. Porque os selados de Deus são identificados, certificados da sua genuinidade e são protegidos por Deus. O couro pode comer, mas é tombando aqui, sendo recebido na glória. Deixa quebrar. É tombando aqui, sendo recebido na glória. Porque os selados são aqueles que Deus diz: é meu, eu protejo, e eu sei que são genuinamente verdadeiros crentes. Quando Paulo então diz que o Espírito Santo sela, ele está simplesmente dizendo que o Espírito Santo é aquele agente comunicador de tudo que Cristo conquista na cruz do Calvário. O Espírito Santo aplica no nosso coração e faz agora com que nós possamos ver a Cristo de verdade, corretamente, e sem mais um véu, ou sem mais qualquer coisa que obstruía a nossa visão do nosso Redentor e do nosso Salvador. Nesse ponto eu concordo muito com Calvino, porque Calvino dizia assim: enquanto o Espírito Santo não aplica as bênçãos da salvação no coração da igreja, a igreja é inimiga, mas o Senhor Jesus é um corpo estranho,
Mas quando o Espírito aplica as bênçãos da cruz no coração da igreja, então agora estão todos reconciliados com o Senhor e reconciliados uns com os outros, porque o Espírito é quem sela, é o Espírito quem coloca no nosso coração as bênçãos de Cristo Jesus. Além disso, Ele também é o penhor, e aqui é uma linguagem da época, uma linguagem mais ou menos econômica, financeira, comercial, aonde você poderia ir a algum lugar, pagar uma primeira parcela e receber algo. Seria uma nota promissória, talvez, onde você dava uma primeira parte do pagamento e aquilo assegurava que você voltaria para pagar o restante. O Espírito, portanto, é esse penhor, é o que Deus nos deu através do seu Filho Jesus Cristo, e que nos assegura que Ele é nosso, que nós somos dele, e que um dia Ele vem buscar a sua igreja. Até lá, a igreja segue nesse mundo, lutando, batalhando, anunciando o Evangelho, lutando contra o pecado, denunciando o erro, vivendo em santificação e vivendo para a glória de Deus, porque se não fosse pela Trindade, nós jamais faríamos isso e jamais desejaríamos fazer isso. Portanto, se hoje nós temos a saliência de um propósito no nosso coração, isso se deve ao Deus Trino. Triste coisa é quando nós conversamos com crentes e fazemos a seguinte pergunta: por que é que Deus colocou você nesse mundo? E a resposta vem: não sei. Não sei. É triste. Mas é triste de verdade quando conversamos com crentes e fazemos essa pergunta: por que é que você pensa ou você acredita que Deus te colocou nesse mundo? Não sei. Como também uma outra segunda pergunta: o que é que você pensa ou acredita que Deus pensa da sua vida? Alguns fazem assim: que pergunta difícil, eu nunca parei para pensar nisso. São duas questões fundamentais que dão uma grande direção, mas também que dão uma grande guinada quando a gente começa a pensar mais nelas. Primeiro, por que é que Deus me colocou nesse mundo? Para viver para a glória dele, para agradá-lo acima de tudo e acima de todas as circunstâncias, para viver em cada momento desse mundo glorificando e se alegrando nele sempre. Lembre-se, ele te escolheu para ser santo, irrepreensível e filho. Portanto, os nossos pecadinhos do dia a dia, ou os de estimação, ou os nossos devaneios, indicam uma péssima ou uma defasada compreensão da nossa real identidade e do nosso real propósito nesse mundo. Segundo, o que é que Deus pensa de você? Talvez seja mais fácil você dizer: olha, eu sei o que minha mãe pensa, eu sei o que meu pai pensa, eu sei o que meu irmão, minha irmã pensa, eu sei até o que meu pastor pensa de mim. Mas o que Deus pensa de você? Não sei, nunca parei para pensar. Ok, então lembre-se que o que Deus pensa de você foi suficiente e foi fundamental para Cristo tomar o teu lugar na cruz do Calvário, substituir você, morrer em seu favor, porque o que Deus pensa de você é o seguinte: você valeu a vida do Filho dele, mas para viver a vida do Filho dele nesse mundo, e para ser cada vez mais como o Filho dele nesse mundo, e não para ser como você pensa que deve ser, ou acha que tem que ser, porque a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito, deram e dão um duro grande para você ser nova criatura, filho de Deus, fazer todas as coisas para a glória de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo, se doar, se entregar, se sacrificar, morrer, porque essa é a missão da igreja. Igreja é obra da Trindade, mas ela tem um ponto muito específico: morrer. Que Deus abençoe a igreja, os seus 28 anos, e que venham mais 28, e depois mais 28, a não ser, como diz a Escritura, que o nosso Senhor volte
o que pode acontecer a qualquer momento. Que Deus abençoe, meus queridos irmãos. Deixa eu orar por vocês. Pai Santo, obrigado. Obrigado porque nos formaste para Ti, nos criaste para Ti. Nós pedimos ao Senhor que nos ajude a viver nesse mundo de maneira digna do Senhor, agradando ao Senhor sobre tudo e sobre todos. Obrigado por Cristo na cruz. Obrigado por Teu Espírito em nós. Ele nos assegura e nos conforta de que um dia o Senhor estará conosco e nós com o Senhor. Graças damos por esta igreja, por mais um ano de vida, por mais um ano de organização, e que o Senhor abençoe todo o tempo e em todo momento, renovando a Tua graça e a Tua misericórdia sobre a vida da liderança e do Teu povo. Oramos assim gratos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.